Bom, no fim nós vamos falar agora sobre ácidos e bases, mas uma nova teoria sobre ácidos e bases, que é a teoria do ácido de Lewis, teoria de Lewis. Então isso aqui vai ser um breve resumo, né? Nós não vamos aprofundar muito neste conceito e vamos falar rapidamente sobre o princípio que a gente chama de ATSAB, que é ácidos e bases duros e macios, ou Hardness, Softness, Acid Base Principle, né? Uh, então vamos lá. Para Lewis, né, esse conceito de ácido e base agora vai ser mais amplo ainda. Então, enquanto que nós tínhamos Arrhenius, que falava, né, simplesmente do ADU ou de prótons ou de hidroxilas, Bronsted vem com uma proposta de que basta você olhar a questão do próton, quem é doador e quem que é receptor de prótons. E Lewis vai entrar agora numa outra seara, né, ampliando esse conceito, falando do ácido como receptor de par de elétrons. Ele entra agora aí nessa seara da ligação química, tá certo? Da estrutura eletrônica das moléculas. E uma base é uma doadora. Então, se nós relembrarmos aqui, nós temos que para Arrhenius H+, ou H-, água, restringe-se a isso. Bronsted amplia, fala que não, que ácido e base é sempre algo que deve ser olhado de forma comparativa e relativa, né, dependendo se está, inclusive, envolvendo o solvente. E, por fim, aqui é um exemplo, né, onde que se aplica muito bem a estrutura de Lewis. Observe que Lewis ele amplia o conceito de Arrhenius e de Bronsted. Ele não contradiz. O que ele vai falar é que agora você pode ter um cobalto 3+, que é como se fosse um ácido, porque ele quer receber um par de elétrons. O grupo amônia tem um par de elétrons que quer doar um par de elétrons para formar um complexo. Então você vai ver essa formação deste complexo como uma reação de neutralização de ácido e base de Lewis. E isso tem uma aplicação enorme, né, gente? Então, toda neutralização, reação de neutralização para Lewis é uma formação de uma ligação covalente entre ácido e base. Tá? E nós vamos ver isso, por exemplo, muito na bioquímica, na catálise em meio ambiente. Vou dar um exemplo para vocês. A hemoglobina, como vocês sabem, tem aquela estrutura da porfirina, onde você tem um átomo de ferro no meio, né, rodeado aqui por grupos que chamamos de porfirina, e ela está aqui facilmente representada desta forma, e é um ferro 2+, e o CO ele se liga aqui, né, quando ele está em contato com o CO. Então, nesse processo aqui, você tem uma interação que é do tipo ácido-base de Lewis. Geralmente vai falar o sítio ácido de Lewis, aquele sítio que está ávido para receber um par de elétrons, né? Então, na parte aí de bioquímica, interação de proteína, fármaco, né, reatividade de íons, nós sempre vamos estar falando isso. É muito comum o jargão, por exemplo, de uma superfície ou de uma ampla molécula, onde está o sítio ácido de Lewis. Quer dizer, aquele sítio onde está ávido para receber um par de elétrons, ou onde está a base de Lewis. Tá certo? Então, esse é um conceito muito mais amplo, né, deste processo. Nós podemos aqui estudar e analisar todos esses outros casos. Nós vamos ver que Lewis consegue explicar todas as explicações que são trazidas por Bronsted. Todos esses experimentos podem ser também descritos, né, como esses aqui, podem ser descritos também pela teoria de ácido Lewis. Tá? Uma não contradiz a outra, ela complementa, ela amplia. Tá? Como eu falei isso desde o início. Vamos olhar aqui um caso, né, de Lewis. Tipicamente é esse caso. Você tem um grupo amino, você tem um par de elétrons aqui, um sp2, sp3, né? Aqui nós temos um grupo que a gente geralmente vai colocar ele assim, não? É um grupo sp3, um orbital híbrido sp3, enquanto que o nosso boro
ele tem apenas 6 elétrons desemparelhados, então você tem um grupo aqui, um PZ, aqui vazio, né? Um PZ aqui, fora deste plano, que está vazio, ávido também para receber esse par de elétrons. Então, essa ligação aqui se dá de uma forma bastante, né, é um caso clássico aí de Lewis, e nós podemos imaginar que então você tem de um lado o PZ com orbital vazio, né, do grupo do boro aqui, boro, e do outro lado você tem o grupo aqui sp2, né, sp2, né, do NH3. Então, isso vai te levar com dois par de elétrons, com um par de elétrons. Então, isso vai te levar à formação de uma ligação covalente, né, sigma aqui, que é devido justamente a essa formação dessa ligação covalente, tá certo? Num caso como esse, aqui embaixo, nós vemos de novo isso, mas agora você está vendo aqui, né, um ácido de Lewis, agora muito mais forte, por quê? Porque aqui você tinha CH3, agora você tem um boro com flúor, o flúor é muito mais eletronegativo, então o boro está muito carregado positivamente, né, então ele sente muito mais essa falta de elétrons em volta, e você tem essa estrutura com um X. Esse X aqui pode ser um halogênio, por exemplo, um cloreto. Então ele é uma base de Lewis. Bom, ele é uma base reagindo com um ácido, formando essa ligação. Só que esse ácido aqui é muito mais forte. Então o que acontece? Esse X vai então se transferir. Você quebra essa ligação e você vai reagir aqui, né, de tal forma que você vai ter agora um novo complexo e um novo ácido, só que esse ácido agora é mais fraco, né? Esse aqui vai virar um ácido de Lewis. Tá? Então você tem aqui um ácido de Lewis. E aqui você tem base, e esse grupo aqui seria o ácido. Tá certo? Então, desta forma, né, são alguns exemplos aí de como se dá isso. Acontece que um deslocamento de um equilíbrio como esse, né, como nós estamos vendo aqui pelo final, a gente começa a imaginar, gente, será então que como é que eu vou verificar se essa reação ela tende para a direita ou para a esquerda? Então vou mostrar um gráfico para vocês que vai nos trazer um pouco dessa observação. Vamos raciocinar com bastante calma aqui. Primeiro dos lados nós temos os fluoretos. F-, Cl-, Br- e menos. E por outro lado, nós temos o log de K da reação do íon com os respectivos fluoretos. Tá certo? Observa que isso aqui não é pK, não. É log de K. Então, quanto maior aqui, mais forte é essa interação. Mais forte é a reação. Se nós pegarmos, por exemplo, o mercúrio, observa como é que é o comportamento dele. Ele aumenta quando ele vai para o iodo, ou seja, com o iodeto ele prefere interagir com o iodeto. Se você pegar o paládio, o iodeto é maior. Se você pega cádmio, sempre assim, fluoreto é menor, o iodo é maior. Tá certo? Quando você já chega aqui no cobre 2+, no zinco 2+, já começa a inverter o processo. Se você pega alumínio 3+, você inverte completamente. Ele prefere interagir com o fluoreto e muito menos com o bromo. Então, parece que existe uma tendência aqui. Na verdade, a gente consegue separar em duas classes. Observe que o iodo ele é muito mais forte a interação dele com aqueles íons que estão mais baixos na tabela periódica. É o que a gente chama de macio. E aqueles íons mais duros, que a gente vai chamar de mais duros, eles preferem com fluoreto, que por sua vez também é mais duro.
Mas o que é esse conceito de duro e macio? Então, inicialmente, este conceito é um conceito ele é usado somente de forma comparativa. Você não pode falar se tal elemento é macio ou é duro. Ele é mais macio que um outro. Tá? Mas, de um modo geral, o que nós vamos dizer é que quando você tem um íon qualquer, você tem uma densidade eletrônica em volta dele. E se você aproximar uma carga positiva ou negativa que seja, essa densidade eletrônica vai distorcer na direção, se for uma carga positiva, ou a densidade eletrônica vai repelir se for uma carga negativa, não importa. Essa deformação aqui, ela é proporcional ao quê? A um conceito que a gente chama de polarizabilidade, certo? Vezes o campo elétrico que é devido à carga, ok? Então, isso aqui para nós está relacionado à polarizabilidade, que é esse alfa. Bom, como é que a gente sabe se essa densidade vai ser facilmente deformada ou não? Vai depender do íon. Então, de um modo geral, quanto mais você está acima na tabela periódica, você vai ter íons mais duros. Por quê? Porque, primeiro, a carga muito grande, como é o caso aqui do alumínio 3+, e ele estando mais em cima na tabela, e mais à direita, ele vai ficando mais duro, ou seja, a densidade eletrônica está muito próxima do núcleo, né? Então é muito atraída pelo núcleo. E desta forma, então, a densidade vai variar muito pouco. Por outro lado, quando você pega, por exemplo, o iodeto, ele está lá embaixo na tabela. O iodeto está trabalhando lá com os elétrons 5s, 6s. Então, facilmente, essa densidade eletrônica ela não está sentindo tão fortemente a carga nuclear efetiva. Porque tem muitos elétrons para dentro do core que blindam esse núcleo. Então, o que acontece? Mais facilmente ele se deforma, essa densidade eletrônica. Ou seja, a polarizabilidade é maior, então necessariamente ele é mais macio. Então, se nós olharmos numa tabela periódica, claro que isso vai depender também do número de oxidação, né? Mas de um modo geral você vai ter aqui, quanto mais baixo você desce na tabela, mais macio você tem. E de um modo geral, mais duro ele é aqui em cima. Tá? Mas é claro que quanto mais oxigênio, quanto mais flúor, o sistema vai ficando mais duro. Certo? Quanto mais elétrons que ele tem, então tiver uma carga negativa muito grande, 2-, 3-, ele vai ficar mais macio. Tá? Então, só para nos auxiliar neste processo de entendimento disso, né, foi o que Pearson observou, tá? Nos anos 60, Pearson, e ele então entra com esse conceito, né, de princípio, né, de ácidos e bases duros e macios. Ácidos e bases duros e macios. Né? Que do inglês é o WhatsApp. Tá? Hardness, softness, quer dizer, dureza e maciez, ácido, base, né? Acid, base. Perfeito? Pois bem, então se nós fizermos desta maneira e pensarmos assim, né, lembrando que isso aqui é só um princípio, na verdade, hoje em dia, através de uma teoria chamada teoria do funcional da densidade, você consegue descrever corretamente e formalmente este princípio. Né? Então, isso aqui é uma observação empírica e depois a DFT traz todo o arcabouço teórico para justificar esse princípio. Então, está aqui uma classificação. Né? Então, você tem aqui uma classificação de substâncias duras. Tá? Ácidos duros, obviamente, lá nas terras raras, lá em cima da tabela. Né? Observe que aqui você já tem os ácidos macios, né? Mercúrio, tá certo? E você pode, né, brincar um pouco com isso. Por exemplo, se você pegar aqui o B com H3, mas se você trocar o hidrogênio por flúor, ele fica um ácido
mais forte, está aqui o BF3. E as bases, né, que querem doar elétrons. Então as bases, você tem as bases aqui, mais duras, você vê que tem um número grande de oxigênios e assim por diante. E as macias, que geralmente são aquelas que já estão relacionadas com outros elementos, né, que não nitrogênio, fósforo, enxofre e assim por diante. Tá certo? E aqui nós temos aqui alguns elementos de fronteira, assim, que a gente não tem muita ideia se eles são duros ou macios. Mas tudo isso, viu, gente, é muito relativo. Ok? Então, é numa base comparativa. Vamos fazer um exercício aqui para ficar mais fácil para nós. Vamos aplicar esse conceito de duro e macio, né, para saber se o equilíbrio está deslocado para a direita. Então, o equilíbrio, a constante deve ser maior do que 1 ou menor do que 1. Então, para isso, o que nós vamos observar? Observe essa reação. Você tem uma molécula, outra, reagindo para formar essa e essa. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar aqui e conceituar é onde que estão os meus elementos. Observe que nós vamos quebrar essa ligação aqui, esta ligação aqui, esta ligação aqui e esta ligação aqui. Então, observe que o R3P está aqui, né? Ele reage com o BF3 e o R3N reage com o BBR3. Então, se nós olharmos para isso, nós vamos ter que fazer a comparação. Compara P, B, aqui é o N e B, aqui é o P e B, N e B. Por aqui a gente já tem uma ideia. Se você levar em conta que aqui é BR e aqui é fluoreto, quem que você acha que é mais forte? Qual base é mais forte? Ou seja, mais forte não, mais dura. Não, o flúor, o B que está ligado ao flúor ou ligado ao bromo? Ora, o flúor é muito mais eletronegativo, então ele vai deixar a densidade muito mais próxima dele, né? Vai deixar muito mais duro. Então, este é duro. E ele é mais duro do que esse, certamente. Agora, e o R3P com o R3N? Olha, todos os dois são R's, uma parte orgânica aí. Mas um é fósforo, que está mais baixo na tabela. E o nitrogênio é mais duro. Então, esse é duro e esse é macio. Então, nós teríamos aqui macio, duro, né, e duro, macio. Ora, o que nos diz essa reação? Que, na verdade, né, todo o princípio diz o seguinte: ácidos e bases preferem interagir o quê? Duro com duro e macio com macio. Então, nesse caso, essa reação ela deve estar deslocada para a esquerda. Então, você tem uma constante que é menor do que 1. No caso da letra B, nós já temos um caso aqui que temos que procurar o que está acontecendo, né? Então, nós temos aqui, é isso aqui. Então, a pergunta é, o que você prefere interagir? Na verdade, essa ligação que você tem, né? Um P ligado a um oxigênio e aqui um P ligado a um enxofre. Será que o SO2 vai deslocar esse grupamento aqui ou não? Ora, é fácil olhar que o enxofre e o fósforo estão na terceira linha da tabela periódica, enquanto que o P e o oxigênio é muito mais duro, ele é mais eletronegativo. Então você tem aqui um macio com duro e o enxofre. O enxofre é mais macio do que o oxigênio, então é macio. O que vai acontecer? Lá na frente nós vamos ter macio com macio, né? Então, a gente tem a expectativa de que essa reação vai estar deslocada para a direita, porque ele quer macio com macio. Esse caso aqui é a mesma coisa, né? O que você quer o HCl com HI, você tem aqui, ó. Então, o mercúrio prefere se ligar ao iodo ou prefere se ligar ao cloro? Eu acho que é muito claro, né, que o mercúrio aqui é muito mais macio do que próton. E o iodo é muito mais macio do que o
cloro. Então, você não vai querer macio com duro ou nem duro com macio. Tá? Então, a constante quer ficar do lado para a esquerda. Por fim, nós temos aqui o AgCl2. Esse é um pouco mais difícil, né, de nós analisarmos. Observe que você tem a prata, tá? Você tem o Cl, aqui, né, que é um íon, né? E você tem aqui o Cn-, tá? Que é muito mais, aqui que é um íon, né? O Cn-, ele é um íon com carga negativa, tá? Enquanto que esse aqui é só um elemento com uma carga negativa. Então, entre o Cl e o Cn-, a tendência é você ter aqui o Cl como mais duro e o Cn como macio. E a pergunta é, e a prata? A prata, ele é o que? Mais duro ou mais macio? Bom, a prata está lá embaixo na tabela periódica, né? A tendência dele é ser macia. Então aqui você teria macio, macio e duro. Tá? Então essa constante aqui tende a ser maior do que o. Então esse princípio, gente, só para concluir, o princípio de ácidos e bases duros e macios é um princípio que é para ser usado desta forma, comparativa, né? E ele serve para nos guiar, né? Então, no primeiro olhar que a gente tem, nós já podemos falar, espera aí, né? Será que essa reação está deslocando para a esquerda ou para a direita? Nós podemos comparar. Nós também podemos ter uma análise, por exemplo, da geoquímica. Se a gente pega o ouro, aonde que ele vai estar, vai ser encontrado? Nos óxidos de ferro, misturado aos óxidos de ferro, ou misturado nas piritas, que são sulfetos de ferro. Então, obviamente que o sulfeto, são os enxofres, é muito mais macio do que os óxidos. Então, o ouro vai ser encontrado preferencialmente no meio das piritas, né, que é aquele ouro de tolo, né, porque é um mineral amarelado, né, que brilha muito, que muitas vezes as pessoas se confundem com ouro. Tá certo? Então isso também serve como, né, um parâmetro para a gente olhar, né, de forma rápida se a reação tende a acontecer ou não. Pois bem, esse é o nosso resumo então aqui desse conceito de ácido e base de Lewis e do princípio que a gente chama de ATSAB.